Nada deixa um homem mais angustiado e triste, desolado, desamparado, do que a total indiferença dos outros do meio. Se tratando de um juiz que se sente extremamente poderoso, tem nada pior do que a indiferença dos outros países com relação às decisões tomadas por ele. Eu estou falando, logicamente, do nosso queridíssimo Cabeça de Ovo. Cabeça de Ovo agora pediu. Moraes pede extradição do ex-assessor do TSE. Esse aqui é o ex-assessor dele, o que está do lado dele aqui. O autor daquelas conversas, né? Que foi espalhada aí naquela denúncia que teve lá do Lava Toga, que é o tal do Tagliaferro. E ele foi para a Itália para poder se refugiar, porque começou a ser perseguido depois que ele saiu do STF, enfim, teve aquele, começou a espalhar as notícias, ele salvou as mensagens e tal, e todo mundo sabe disso. Mas aqui a gente vai analisar de uma forma bem burra, né? No meu caso, eu, né? Que tô só de fora observando e dando risada dessa brincadeira toda, dando a risada com aquele sorriso amarelo, porque sei o que é que nos espera. E, infelizmente, eu faço parte dos 99,9% dos pobres do Brasil. E, se tratando que tudo isso que está acontecendo pode deixar a gente mais fudido do que já está, a gente tem que dar risada, a gente tem que sorrir para não chorar mesmo. Então, o que acontece é o seguinte: esse nosso cidadão rei do Brasil, ele tem sofrido, ele tem sofrido, é, ele tem sofrido o pior, como é que eu posso dizer, pior abandono do sistema jurídico mundial, que é quando um juiz pede a outro país a extradição de alguém que ele acha que cometeu um crime. Por ele ser um juiz, certamente que ele deveria ser escutado e, porra, o cara é juiz e tal, e aí extraditar a pessoa, né? Ver que é os crimes que as pessoas fizeram e extraditar. Mas não é o que está acontecendo com as decisões dele. Isso, logicamente, que vai frustrando, porque já tem Alan dos Santos, Carla Zambelli, tem aquele cara lá, o outro jornalista, só que eu esqueci o nome, que ficou paraplégico lá na cadeia, é Eustáquio. Tem, deixa eu ver quem mais. Tem esse aí, agora que ele pediu. São 4 pessoas. Deve ter mais, eu não lembro agora. São 4 pessoas que ele pediu a extradição e não foi aceito. Isso significa que esse cara é um merda, pô. Na visão jurídica mundial, esse cara, pra nós aqui no Brasil, que somos uma bolha, o Brasil todo é uma bolha de imbecis que não consegue entender que as decisões que o ministro da maior Suprema Corte do Brasil está tomando são decisões erráticas. Mas para nós aqui está tudo de boa o que ele está fazendo, mas para os outros países que realmente são organizações de verdade e as pessoas pensam no bem-estar dos seus cidadãos, eles observam que as decisões não são, que as decisões tomadas por ele não são decisões corretas, são decisões políticas e juízes não podem tomar decisões políticas. Por isso, não aceitam os pedidos dele. Talvez até, não sei como é que tá a situação desse cara aqui, mas talvez até aceitem desse. Mas todos os outros que ele pediu, nenhum país aceitou. Imagine só, você está como... Mas é bem bosta. Mas vamos supor que você seja um gerente de uma empresa. E vamos supor que você gerencie um grupo de pessoas. E vamos supor que aquelas pessoas que você gerencia, te odeiem. E você só toma decisões burras, erradas. E aí chega um momento em que você pede alguma coisa para os seus funcionários e os seus funcionários simplesmente não fazem. E você não tem poder nenhum para demitir nenhum deles. O que é que acontece? Quem é que cai nessa história? Quem cai é você. Porque você não tem um carisma, você não tem a aproximação necessária para fazer seus funcionários entenderem que aquilo é relevante ou não para a funcionalidade da empresa, logicamente.
É o que está acontecendo aqui. Então, todas as decisões que o nosso carequíssimo vem tomando têm sido decisões completamente questionáveis aqui no Brasil e fora, e 100% prova desses pedidos de extradições negados, 100% das acusações que ele faz sobre as pessoas são incorretas. E aí os governos falam assim, pai, não vou extraditar o cara não tô vendo crime nenhum aqui, para que eu vou extraditar? E isso vai, logicamente, minando ali, aos poucos, a autoestima jurídica dele, se é que existe esse termo, autoestima jurídica. Tudo é que eu tô inventando, tá? Esses nomes de autoestima jurídica, enfim, foda-se. Mas isso vai minando. Só que, se tem uma coisa peculiar nesse cara aqui, é que ele, quanto mais ele perde peça no tabuleiro do xadrez, mais eles avança, mais ele avança as peças hábeis do tabuleiro e vai perdendo mais peça. Ou seja, o oponente dele só tá estudando pra no momento certo ir lá e dar um checkmate. Porque o cara só toma a decisão errada, cara. O cara só pisa na bola. E o problema de tudo é que as decisões que ele toma, por exemplo, se a gente pegar o primeiro pedido de extradição dele, que foi para o Alan dos Santos, sei lá, já tem uns 4 anos isso. Se a gente pegar o primeiro pedido de extradição dele e esse último agora, você vai ver que tem escrito quase as mesmas coisas. Como é que você quer acertar fazendo sempre as mesmas coisas erradas? Sem fundamento, achando que tal e tal país vai aceitar porque você é um juiz da Suprema Corte. Os países não estão nem aí se você é um juiz da Suprema Corte. Os países estão aí que eles precisam cumprir o que está na legislação do país dele. A legislação do país dele. Então, se tem lá um acordo de extradição entre países no qual crime político, um monte de crime simples não está dentro ali, ele não vai extraditar. Se o cara tivesse cometido um crime grave, um crime de extorsão, um crime de corrupção, um crime de assassinato, um crime grave, e fugido para outro país, tendo sido condenado no Brasil, assim como foi aquele terrorista lá que ficou no Brasil, Cesare Battisti, se eu não me engano, que ele fugiu para o Brasil, cometeu vários crimes lá no país dele, fugiu para o Brasil e simplesmente não foi naquela época foi negada a extradição do cara, porque o nosso grandioso ministro, que hoje é ministro do Supremo, era advogado dele e era coligado de Lula. Na época Lula era presidente. Então negou a extradição do cara, sendo que era um crime aqui e um crime lá. Então, para que seja extraditado, tem que ser crime nos dois países. E como crime político não existe em nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil, na Venezuela e em Cuba, na China, Coreia do Norte, ó as peculiaridades, ó as semelhanças que tem entre esses países. Nos outros países livres do mundo, o crime político não existe. Então, é negada toda vez que ele pede um pedido de extradição. Isso é vergonhoso. Isso não é vergonhoso só para o Brasil, isso é vergonhoso para ele. A cada peça do tabuleiro do xadrez que tá na cabeça dele, a cada peça que ele mexe, ele caga o tabuleiro inteiro, cara. Ele tem o dom de cagar o tabuleiro inteiro com cada jogada que ele faz. Só porcaria. Entendeu? E agora, ele se embrenhou nessa luta estratégica para fazer com que todos os outros ministros do STF o apoiem, ou então vai todo mundo pro mesmo buraco. Agora ele tá desviando as jogadas dele para poder fazer com que todos ou o abracem ou caiam a todos. Porque todos estavam envolvidos, com exceção daqueles que sempre, desde o início, bateram testa contra. E isso, todo mundo sabe que não vai dar nada bem para ele, nem para o Brasil, nem para a gente. Então, nós temos que analisar essas notícias, assistir todos os... Quem gosta de assistir televisão nos canais tradicionais, eu sugiro que assistam todos os jornais,
Globo, CNN, Record, tal, todos, inclusive os que tem na internet, Oeste, enfim, todos, para que daí você tire conclusões do que está acontecendo de fato no Brasil. Porque se você ficar só bitolado na Globo, você vai ter uma visão completamente distorcida do que está acontecendo no Brasil. Se você ficar com a Globo e com a CNN, pior ainda essa percepção, porque eles são pagos pelo governo para poder fomentar essa narrativa que foi criada há mais de 4 anos, que vem cavando coisas contra Bolsonaro, e agora essa luta pessoal que se tornou de um juiz e um ex-presidente está à beira de causar um colapso nacional. Já causou um colapso nacional, porque agora ele está se achando o supremo de querer lutar. O Brasil, país de terceiro mundo que nunca cresceu, com os índices de corrupção os maiores do mundo, com os índices de representatividade lá embaixo, deu agora para poder querer brigar, tanto o ministro quanto o presidente, brigar com a maior nação livre do mundo. O homem mais poderoso do mundo em todos os sentidos, simplesmente. Então, assim, cara, a gente está sendo governado por idiotas e quando o tirano governa, o povo geme. Isso é bem claro.